Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos seguindo as catequeses de Jesus no Evangelho de São Marcos. E nesse domingo nós vamos ler uma passagem do capítulo 4, que é conhecido como as parábolas das sementes. Jesus conta duas histórias, né? A parábola da semente que germina por si só, nós podemos falar também a parábola do camponês paciente, e depois a parábola do grão de mostarda. A intenção de Jesus, ao contar essas histórias, é revelar a vinda do reino de Deus. Vamos então por partes. A primeira parábola da semente que germina por si só. Qual é a intenção de Jesus? O que ele quer passar para nós? Jesus ele conta uma história que mostra o trabalho normal de um camponês. Hoje nós temos todo esse trabalho sofisticado na zona rural, no plantio das sementes, né? Mas naquela época era uma coisa muito simples. O camponês quase nem preparava tão bem assim a terra, mas ele lançava as sementes, né? E sempre acreditava que a natureza ia dar a sua resposta. O trabalho dele era lançar a semente. Iria acontecer a germinação, o crescimento e as plantas iriam dar frutos. Quer dizer, a própria natureza se encarregava desse processo, né? E o camponês não ficava lá espreitando as sementes, né? Como ela podia crescer e germinar. Ele podia dormir, podia descansar, o resultado seria o mesmo. A sua missão era lançar as sementes. Jesus quer nos mostrar que com o reino acontece a mesma coisa, né? A nossa missão é lançar as sementes, sementes boas, com paciência, com confiança, na certeza de que os frutos virão, né? É a ação do Espírito que faz as sementes brotarem, né? O reino não é nosso, o reino é de Deus. Na nossa vida espiritual, também no nosso apostolado, é muito mais a ação de Deus, a ação do Espírito, do que tarefa nossa. A nossa missão é confiar, é acreditar e lançar as boas sementes. Com certeza Deus vai fazer germinar e crescer. Depois Jesus conta a parábola do grão de mostarda. Interessante que a primeira aparece só no Evangelho de Marcos. Essa aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? É uma história também muito simples. O grão de mostarda é a menor das sementes, né? Mas quando lançada na terra, ela cresce, cria-se um arbusto que é capaz de acolher até os pássaros. Olha, quando Jesus conta então essa história muito simples, até parece um pouco ingênua, né? Ele quer mostrar para nós que com o reino acontece a mesma coisa. Às vezes uma ação que eu estou realizando pode ser pequena, insignificante, mas para Deus é muito importante, é Ele que faz o reino crescer. A nossa missão é acreditar e sempre lançar as boas sementes, né? Mesmo com a nossa pequenez, com a aparente fragilidade das nossas ações, nós devemos confiar na graça e acreditar no mistério da presença e da providência divina. Então, irmãos, reforçando aquilo que eu já disse, a intenção de Jesus é passar para nós coragem e confiança na missão que nós realizamos. Ele age na nossa fraqueza. Nós estamos no tempo do Espírito, tempo de lançar as sementes, é tempo de evangelização. O ser humano deve acreditar sempre e realizar a sua tarefa, mas saber que a obra é de Deus e Ele conta com a nossa colaboração. Nós somos servos inúteis, né? A missão acontece na nossa pobreza, na nossa simplicidade, na nossa carência. Deus é esse autor, né? Essa força que nos sustenta na nossa missão. O caminho da santidade, irmãos, nas pequenas coisas, é o caminho mais seguro. Mesmo parecendo um grão de mostarda, não deixe de acreditar que você pode fazer o bem. Quando nós lançamos nos braços de Deus, confiamos na ação e na luz do Espírito Santo,
com certeza as nossas ações, elas terão uma força irresistível, porque nós contamos com a graça de Deus. Olha o que São Paulo fala: enquanto moramos no corpo, nós somos peregrinos longe do Senhor, mas nós caminhamos na fé e na visão clara. E o profeta Ezequiel usa uma imagem muito bonita para transmitir para nós essa confiança. Deus age em nossa pobreza e nos fará com certeza um cedro majestoso. Confiemos. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.